Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Mosias 11 a 17. Nós estamos cobrindo a semana de 13 a 19 de maio e o título da aula é Uma Luz que Nunca Poderá Ser Obscurecida. Tá? Então, um assunto aqui muito legal. E eu queria introduzir para vocês a nossa convidada, a Natasha. Eu conheço a Natasha desde que eu tinha, acho que uns 9, 10 anos. Ela sempre era, tipo, a Barbie da aula, que todo mundo queria ser igual. Eu tenho as minhas memórias, assim, de você, era quando você tava namorando, eu acho, o teu marido agora, de você casando. Então, era tudo assim, tipo, perfeita, ela era linda! A princesa linda, de vestido de noiva. Então, eu lembro muito dessa época. Mas, Natasha, obrigada por estar aqui. Conta um pouquinho pra gente sobre você, quem não conhece, de onde você é, mãe, etc. Sim. Tá bom. Eu me casei com 19 anos e me mudei para Goiânia, então hoje eu moro em Goiânia. Nós completamos 20 anos de casados esse ano, então foi uma data bem especial, num mundo onde o casamento já quase não dura mais nada, então a gente está bem feliz. Tenho 3 filhos, 3 meninos, o Luca, Daniel e Gabriel, de 16, 10 e 8 anos. E tem sido uma jornada muito boa, com certeza o evangelho faz toda a diferença para a gente manter o rumo ali e o foco no que importa de verdade. Tá rodeada de sacerdócio, né? Rodeada de sacerdócio, futuros missionários. Eu ia falar, coitada da menina. Não é mole, não. É uma benção. E deve ser bem interessante, porque você veio de uma família que você tem mais 2 irmãs. São 3 meninas. Sim, é o oposto, né? É meu pai com um monte de mulher e hoje é o contrário. Eu digo que hoje eu tenho muito mais empatia pelo meu pai, porque não é fácil ser o único do gênero na casa. Às vezes eu fico olhando para gente, que loucura. Mas é muito bom. Eu digo que eu aprendo muito com a praticidade dos homens. A gente é um pouquinho mais complicado. E teu marido também, só tem irmão, né? Só tem irmãos também. Então é um mundo bem masculino. Legal, bom, muito obrigada. Estamos animadas. Que bom, eu também. Obrigada. E Nath, o seu marido, ele tá servindo agora como 70, não é? 70 diária? Isso, Conta um pouquinho pra gente, faz quanto tempo? Então, esse ano já é o 4º ano, completou 4 anos, porque eu acredito que é um chamado junto, com certeza. E então, esse é o último ano, agora em abril começa o último ano. Nós estamos aqui, inclusive por causa disso, né? Porque em todo abril eles trazem os 70s para treinamento e a gente assiste a conferência. Então, é um chamado muito especial. É um chamado de muito sacrifício, porque em uma média de 3 vezes por mês, todos os 3 finais de semana por mês, ele viaja. Então, para qualquer lugar do Brasil, né? Então, não é fácil aos finais de semana você ficar sozinha. Porque quando a gente está ali durante a semana corrida, passa mais rápido, você está levando o filho para a escola, você está fazendo as coisas. Então, chega o final de semana, no sábado e domingo, você está sozinha com as crianças, é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, é o chamado um dos chamados que eu mais pude perceber as bênçãos e o Senhor nos guardando e nos protegendo. Então, com certeza, a gente quer viver honrar esse chamado mesmo, porque tem sido uma bênção na nossa vida. Uhum. E com certeza você, né, seu marido, seus filhos têm sido uma bênção na vida das pessoas, né? Porque, né, realmente eu fico imaginando que é um sacrifício, mas como você falou, né, é um privilégio. É um privilégio, para vocês certeza. E para as pessoas também, porque podem ter a companhia lá do seu marido, pode ter a ajuda dele, né? E a sua por consequência, porque se não fosse você... às vezes que dá, eu vou junto com ele, né? E algumas dessas oportunidades foram incríveis. As pessoas, o amor, o carinho que elas dedicam a gente, sem a gente, né? Na verdade, é uma maneira que a gente está ali representando, né? O meu marido está representando o Senhor. Então, elas demonstram esse amor porque elas veem nele o Senhor. Não é porque a gente é especial ou nada de diferente. Então, realmente tem sido uma bênção poder estar servindo. Que legal. Obrigada por compartilhar. Bom,
vamos começar aqui a nossa aula. Eu falei para as meninas que hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente geralmente segue bem assim o manual do Vem e Segue-me. Vocês que estão seguindo a gente, as nossas lições, a gente vai pelos tópicos. E hoje eu queria não ir pelos tópicos e queria conversar e contar mesmo a história, porque eu acho uma história fascinante aqui que a gente vai falar, que é sobre o rei Noé e Abinadi. E é uma história muito, muito poderosa. Tem vários ensinamentos aqui que a gente pode tirar. Então, eu queria ir com vocês de pouquinho em pouquinho aqui contando a história. Tá bom? Legal. Então, vamos lá. A gente começa aqui no capítulo 11. E logo no primeiro versículo, ele está falando assim: então aconteceu que Zénif conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Portanto, Noé começou a reinar em seu lugar. E daí a gente... Nos nos capítulos anteriores, a gente vê que Zénif, ele foi aquele que libertou o povo, né, das garras lá do rei, qual que era o nome dele? Do rei Lamã, né? E ele era um líder reto, ele seguia os mandamentos, ele estava tentando fazer com que o povo dele voltasse, né, a viver o evangelho. E eu fiquei pensando... E ele servia o povo. Servia o povo, exatamente. E eu fiquei aqui pensando, bom, Zénif era o pai, o filho dele era Noé. Provavelmente, não é provavelmente, tipo assim, quase 100%, Noé cresceu membro da igreja. Noé foi para a primária, Noé fez parte das atividades dos jovens, né? Afinal, ele era o filho do profeta, o filho do bispo, né? Então, ele foi ensinado o evangelho, ele provavelmente viveu o evangelho uma parte da vida dele, né? Então, assim, eu não sei se nessa época Noé não era iníquo, a ponto de Zénif, tipo, não, acho que meu filho vai fazer um bom trabalho como rei, ele é obediente, né? Ou ele talvez não tinha muita opção, porque era o filho, o mais velho tem que virar hierarquia, né? Ele não tinha muita opção. Ou então Noé, ele já era iníquo, mas escondia do pai, né? Então tem várias opções, que acontece muito. Se a gente ver aqui no cabeçalho, fala assim, aproximadamente 160 a 150 a.C. Então nesse capítulo 11 aqui, que a gente vai aprender um pouquinho sobre o rei Noé, daí não é assim um dia, não é um ano, é 10 anos, é um tempo aí que está acontecendo. Então, o rei Noé, acredito eu, né, que isso aqui não é... Eu acho que ele foi indo de pouquinho em pouquinho. Ele não, do nada, começou a reinar e já, gente, vamos lá, vamos aumentar o imposto, vamos fazer isso, vamos nananã. Foi bem... E eu queria ver com vocês nos versículos o que levou ele a virar tão iníquo assim. Ana, posso só fazer um comentário Claro. antes? Que eu acho legal que aqui a gente já percebe quão rápido um reino pode estar indo muito bem e declinar muito rápido. 10 anos, você acabou de ler, né? Quem já conhece a história sabe quanto caiu. E aí tem uma referência que vai para Doutrina e Convênios 98, 9 e 10, que fala sobre a importância de a gente escolher nossos líderes sabiamente. Né? Então, no 9 fala, mas quando os iníquos governam, o povo pranteia. E o 10, deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos e homens prudentes, e homens bons e homens prudentes devereis apoiar, pois o que for menos do que isto provém do mal. Então, a importância da gente aqui escolher muito bem, pesquisar muito bem, não só a presença, né, do nosso país, como às vezes algum líder na empresa, né, todas as pessoas que governam, né, e a gente tem essa opção de escolha, é importante a gente conhecer bem. Às vezes Zénif estava tão preocupada com o povo que ele não conseguia conhecer tão bem o filho dele. Talvez ele estava mais preocupado com o povo do que com a própria família, não sei. Ou então ele estava tão preocupado que ele não via o que estava acontecendo com a sua própria família. E ele achava que estava bem cuidado, que estava tudo bem. Que também pode acontecer, a gente pode estar achando que está tudo bem e não está. Né? Então, achei legal fazer esse parênteses para a Doutrina e Convênios, que deixa aqui bem claro o nosso papel, né? Sabe uma coisa que eu pensei quando você estava falando sobre a nossa responsabilidade de escolher, mas também nós temos a responsabilidade como líderes, né? Porque aqui a gente vê que um líder contaminou todo o seu povo com a sua iniquidade. E nós
a gente pensa que não, mas uma vez meu pai me ensinou isso, que nós temos responsabilidade sobre a fé dos outros também. Então, se nós somos um líder, principalmente como meu marido agora, tendo esse chamado que a gente atinge mais pessoas, nós temos responsabilidade sobre a fé deles também. Então, a maneira como a gente dá o exemplo, a maneira como a gente se porta, como a gente cumprimenta uma pessoa que seja, isso tudo vai afetar a fé deles também. Então, a gente tem que ter essa preocupação, não só com os outros líderes nos guiando, mas como nós estamos guiando essas pessoas. Muito interessante. Porque a qualquer momento a gente vai ter a oportunidade de liderar alguém, né? Exatamente. Mesmo que seja num chamado da na igreja, primária, na primária. sendo uma recepcionista, como que eu estou recebendo as pessoas na aula aos domingos? Então a gente tem que ter essa preocupação, porque uma pessoa que às vezes está mais fraca naquele momento é um motivo para ela não querer mais estar lá, ela não se sentiu bem-vinda, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E a gente aprendeu isso na conferência, né? Um dos discursos falou como você trata as pessoas importa, né? As palavras importam e como você trata os outros importa. Eu lembro que também ficou um alerta, né? Eu lembro que a gente foi numa conferência da Estaca e depois ele chamou todos os bispos da Estaca e conversou. E eu lembro que ele falou assim, bispos, eu estava com meu marido, ele falou, bispos, sabe quem é a família mais importante da ala? É a sua. Sabe quem são os membros mais importantes da ala? Né? É a tua esposa e os teus filhos. Então, deem atenção primeiro a eles, né? E realmente, às vezes, pode existir uma negligência, né? Eu já vi casos, né, de pessoas próximas que querem servir tanto os outros e esquecem o próprio lar. E hoje o foco na igreja realmente está para o nosso lar, né? Para a gente... De dentro para fora. De dentro para fora, né? Ensinar o Vem Segue-me em casa, né? Da gente fazer tudo em casa, né? Da gente realmente transformar o nosso lar num templo santo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, podem haver maus líderes né? Fora de casa, mas que em casa os seus filhos se sentem seguros e sentem que tem esse conforto, né? Que são um lugar que eles podem conversar com a gente sobre o que eles precisam conversar, enfim. E é um desafio, né? Às vezes a gente quer ajudar tanto as pessoas e às vezes não é nem, né, por maldade ou nem nada, mas realmente a juventude hoje, né, precisa de muita atenção. Muita atenção. Não, e aí, enquanto vocês estavam falando, eu pensei justamente isso. A gente está falando de liderança na igreja, em trabalho, mas nós somos líderes em casa também, né? E isso é muito importante. Ainda mais eu vejo assim, sendo mãe, se eu tô de mau humor, tá todo mundo lá em casa de mau humor, o dia vai péssimo. Então, assim, eu sou a líder, entendeu? Eu tenho que estar... E você tem que escolher bem o outro líder. Tem que escolher bem o outro líder, exatamente, né? E as crianças, elas sentem as nossas emoções e acaba contaminando. E a gente sabe que aqui nós somos todas mulheres, a gente sabe que homens nos assistem também, mas eu sempre ouvi dizer que a mulher é a temperatura da casa, né? Se a mulher tá bem, tudo vai bem. Então, como isso é importante a gente lembrar disso, né? Na hora que a gente também passa, né? Mesmo que a gente tá bem, a gente também tem os nossos hormônios, os nossos períodos. E eu penso assim também de pessoas que talvez não necessariamente sejam o pai ou a mãe da casa, mas sejam a única pessoa na sua casa que é da igreja, né? Você é uma líder, mesmo não sendo, né, a dona lá da casa, você pode ser ainda um exemplo e convidar uma influência, convidar o Espírito para estar na sua casa, convidar a sua família para fazer oração. Então, a gente tem que realmente liderar e não pode abaixar a bola aí. Então, vamos lá. No capítulo 11, no versículo 2, você lê pra gente, Natasha, o versículo 2? Posso. Pois eis que não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração, e teve muitas esposas e concubinas. E levou o seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, e cometeram libertinagens e todo tipo de iniquidade. Muito bem. Então aqui a gente já está vendo, né? Talvez tudo isso aqui não aconteceu de uma vez só, né? Talvez a única coisa que ele começou a fazer não guardou os mandamentos do Senhor, né? Eu vou deixar de ir na igreja, não estou muito afim, eu sou o rei, né? Eu posso fazer o que eu quero. E daí isso foi... né, ele começou a seguir os desejos do seu coração, que daí o levou a ter mais esposas, o levou a fazer mais libertinagens, iniquidades, e daí o povo, vendo aquilo, falou, opa, se o nosso rei faz isso, então não tem problema. E o começo desse versículo é bem específico, foi pessoal primeiro.
Ele começou não guardando os mandamentos. Começou ali. E aí o resto desencadeia. Exatamente. E também contamina, né? E contaminou, exatamente. E no 3 ele fala assim, estabeleceu um imposto de 1/5 de tudo quanto possuíam. Então aqui daí ele já foi mais um nível. Além de ser uma pessoa espiritualmente iníqua, né? Ele já levou a um patamar mais. Ele começou, não, agora eu quero dinheiro, e começou a fazer o povo dar mais dinheiro e trabalhar para ele para quê? Para que ele não precisasse trabalhar. Se revertesse para o povo, né? Menos pior, mas Isso. infelizmente não. Não. E aí tá total contrário do pai dele e de Benjamim. O rei Benjamim. Rei Benjamim, os dois trabalhava com as serviam próprias ao mãos, povo para que o povo não precisasse, né, custear a vida deles. Eles faziam tudo pelo povo. E aqui tá o povo sofrendo para poder cuidar da vida do rei e de todos os que estavam em volta dele. Né? Isso aí. Então ele começou aí, daí ele tá virando uma pessoa corrupta. Muito fala para que ele usou esses impostos, né? Fala assim, aconteceu que o rei Noé construiu muitos edifícios elegantes e espaçosos e ornamentou-os com belos trabalhos de madeira e com toda espécie de coisas preciosas, de ouro, de prata, de ferro, de latão, de zife, de cobre. Enfim, aí no 9, construiu para si mesmo um espaçoso palácio com um trono no centro, tudo feito de madeira nobre, ornamentado com ouro, prata e coisas preciosas. Muito bem. E de novo, a gente vê aqui, lembrando, isso aqui ocorreu num espaço de 10 anos. Então, assim, o povo estava ali sofrendo, pagando 1/5 de tudo, ajudando a construir essas coisas, né? E daí, provavelmente, começou como, não, vamos só botar aqui, vai ficar mais legal esse negócio de ouro aqui, vamos fazer isso. Daí já vai pra, não, agora vamos construir um edifício, daí vamos construir, daí vai aumentando, aumentando. E eu gosto muito no 4, quer dizer, não gosto porque não é legal. Mas ele fala assim, que ele estava começando a modificar, ele havia modificado os negócios do reino. Então ele começou a corromper a estrutura ali de como as coisas funcionavam. Tanto é que no 5, ele fez o quê? Ele destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, que eram sacerdotes retos, bons. E em seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. Então, os sacerdotes já não estavam, os do pai dele, né? Já deviam estar, Noé, isso tá errado, isso tá errado. Ele falou, quer saber? Vamos tirar você e botar os meus amigos aqui que vão me justificar. Eles estavam pregando a lei de Moisés, estavam pregando o evangelho, mas estavam meio que moldando para o que Binas era certo, para que ter idolatria era certo. E aí no 6 ele fala, né, que eles eram sustentados em sua indolência e em sua idolatria. Eu tive que procurar a palavra indolência. Mas da preguiça de realmente não querer sair do lugar, só ser servido mesmo, né? Que triste isso, porque um rei tá ali para liderar, mas não, ele queria só as glórias daquele cargo, né? Queria todo o ouro, queria todos os bens, enfim. Também. Não, e a gente vê no 14 que ele aconteceu que entregou o coração às riquezas. Então é exatamente isso que você falou. E daí no 15, né, ele começou a fazer vinho, não só para vender o vinho para poder ter mais dinheiro, mas para aproveitar do vinho, para consumir. Então eles viraram e falaram assim, tornou-se, portanto, um bebedor de vinho, assim como o seu povo. Então a gente está vendo que eles não começaram como bebedores? Não. Eles começaram só o quê? Não guardando os mandamentos. E agora, então, é um povo bêbado, é um povo imoral, preguiçoso, de coração, preguiçoso. Exatamente, tudo. E a gente vê como, novamente, o ciclo do orgulho, né? Exatamente. Eles foram libertos, eles tiveram que, né, o pai deles, Enif, foi um rei, como a gente falou, reto, justo, e a custo de muito trabalho, de muito sacrifício para construir e ter o que eles tinham. E daí o povo vai ficando o quê? Mais abençoado, mais rico, né? Mais próspero, mais feliz, e daí vai acontecendo isso, vão ficando preguiçosos, né? E eu achei interessante que ele fala uma vida devassa. Eu até estava ouvindo e eu fiquei lembrando de uma marca, de uma bebida. E realmente é importante. E eu lembro que, assim, na adolescência até, na escola, o pessoal começou com essa palavra, assim, né? Como se fosse legal.
E é tão interessante como que realmente o significado dela, né? Que não traz alegria nenhuma, que é uma coisa passageira e é do homem natural, né? Dos desejos do coração, né? E, não é usando realmente o nosso espírito e sabendo que tudo nós precisamos de regra, nós precisamos de lei, né? A gente estava até falando sobre isso, lendo o livro do presidente Nelson, que ele fala, né, que até o Trânsito é o último livro que ele publicou em novembro, que fala o que ele aprendeu nesses 100 anos de vida, desculpa, o que realmente importa, chama. Mas ele fala que até o trânsito, a gente precisa das placas de pare, precisa do sinal, que às vezes você fica lá esperando, mas assim, você tá esperando porque tem outras pessoas passando, a gente precisa de ordem, a gente precisa de lei, e aí como a Ana falou, ele foi mudando tudo, e isso mudou a estrutura da sociedade, muda as famílias, e quando a gente não tem famílias estabelecidas, o mundo realmente, as mulheres se tornam mais devassas e a gente sabe que com as mulheres, sabemos, são uma grande influência, o mundo realmente ele cai, porque é por causa da imoralidade, né? Então a gente vai ver muito isso também, né? Porque esse homem natural está dentro de todos nós. Só que tem uns que estão mais adormecidos, a gente consegue manter mais enjaulado ali, mas cada um vai ter a sua dificuldade diferente e a gente tem que tentar de uma maneira melhor possível de deixar ele mais apagado, porque foi o que aconteceu com ele, como a Ana falou. Ele começou com uma coisinha ali, ele foi só crescendo e piorando. E se a gente deixa esse homem natural nos dominar, aí o negócio realmente... É difícil botar ele de volta Exatamente, na sala, né? fica feio. Pensando nisso, de como é importante a gente cultivar os bons hábitos. Exato. Porque você começa a cultivar umas coisas, né? Você começa a achar que o errado é certo, que não tem problema você furar a fila, que, né? E aí vai aumentando. E o poder que também, que você escolhe as pessoas que vão te influenciar, né, para você cultivar os bons hábitos. Eu tenho uma amiga que ela é super disciplinada, ela vai pra academia todo dia. Eu falei, nossa, eu queria que ela morasse do meu lado. Me rasga, Né, pra gente ir junta, né, Laís? Que a gente tava indo também, acabou que ficou longe. Mas enfim, daí é legal, né, também eu já morei perto de uma amiga que acordava às 5 da manhã, lia escritura com os filhos, e plantava, e era tudo natural, assim, umas coisas legais, assim, que eu falei, nossa, que legal, sabe? Hábitos bons que a gente pode adquirir ou tentar desenvolver, né? Porque às vezes é difícil, às vezes para mim acordar cedo é complicado, né? Enfim. E é isso que eu acho que também a gente tem que pegar das escrituras, né? Para como que o rei Noé, ele realmente começou a cultivar esses maus hábitos e como a gente pode não cair, né? Porque realmente ele estava com influências ruins. E, ao meu ver, eu acho que assim, a gota final, talvez, para o Senhor, aqui nessa situação, foi, a gente lê aqui no versículo 17, 18 e 19, que daí os lamanitas começaram a vir e atacar um pouco o povo do rei Noé, né? Vinham lá os pastores, roubavam as ovelhinhas, matavam gente, e daí o rei Noé enviou os exércitos e o povo lamanita, eles foram assim, a palavra que ele usa aqui foi rechaçados. Né? Então, assim, ou melhor, fizeram com que retrocedessem por algum tempo, né? Então, assim, acabou com eles. E daí no 19 fala assim, por causa dessa grande vitória, encheram o coração de orgulho, vangloriaram-se da própria força. E daí eu acho que aí que foi o... Pai Celestial falou assim, não, agora eu vou mandar Abinadi. Porque aqui eles falam assim, a gente, foi a gente que fez isso. A gente não precisa de Deus, tá vendo? A gente tá fazendo tudo isso e a gente tá sendo abençoado ainda por causa da nossa própria força. Aí eles completamente foram pro fundo do poço, né? Daí o Senhor, logo no 20 já fala assim, aconteceu que um homem chamado Abinadi, né, começou a profetizar no meio deles. Não sei exatamente, não se fala quem era Abinadi. Ele podia ter sido um daqueles sacerdotes do rei Zenith que, né, que foi tirado da posição dele. Ele podia também ter sido assim um Joseph Smith da vida, que só, né, o Senhor veio, apareceu para ele e falou, você é escolhido, né? E ele começou a pregar para o povo. Quem que quer começar aí? Alguém quer falar a história um pouquinho de Abinadi? Acho legal só apontar que isso aqui é 100 e poucos anos antes de Cristo chegar, né?
E quão importante era essa alerta. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre nossos dias hoje, né? A gente não sabe quando que Cristo vem novamente, mas quão é importante a gente ouvir as alertas do profeta, dos apóstolos, principalmente com a conferência que a gente acabou de ter, né? Tá ali, escancarado na nossa cara, um grande alerta. Os sinais, e é praticamente a mesma coisa, assim, eis que assim diz o Senhor. Ai deste povo, porque vi suas abominações e sua iniquidade e suas fornicações. E a não ser que se arrependam, visitá-los-ei com minha ira. E eu fico pensando assim, será que o presidente Nelson às vezes não sente essa repreensão do Senhor, né? De falar, ai deste povo, porque vi as suas abominações, sua iniquidade, suas fornicações, porque acontece muito hoje em dia. A não ser que se arrependam, visitá-los-ei com a minha ira. É a mesma coisa. Vocês lembram de algum instante, assim, que foi tão claro, assim, de algum profeta, algum discurso, alguma coisa, uma declaração que é tão claro assim, ó, se vocês não fizerem isso, isso vai acontecer? Eu gosto de pensar, eu ouvi isso uma vez. Uma amiga uma amiga falou essa frase e ficou na minha mente. Ela falou, o profeta, ele nos guia para o reino celestial. Então, se a gente quer ir para esse reino, a gente tem que obedecer as palavras dele, né? E enfim, a pandemia acho que a pandemia foi o maior exemplo aqui para nós de como o profeta nos liderou, nos preparou, né? E a gente com certeza já foi falado milhões de vezes sobre isso, né? Dele falar da gente tomar as vitaminas que as coisas iriam piorar. Literalmente, né? De fazer o Vem Segue-me em casa, né? Para mim o Vem Segue-me exatamente foi isso. Foi muito inspirado. Hoje a gente entende que, como é um profeta vivo que recebe revelações, para nós a gente entende que foi tudo planejado, vamos dizer assim. O Vem Segue-me vir tão antes de uma pandemia, onde a gente ia ficar em casa trancado, ensinando aos nossos filhos, né, a nós mesmas. Então, foi tudo preparado para a gente não falar que a gente estava sozinha, que estava desamparada. Estava aqui, ó, tá aqui, vocês vão estudar isso e isso a cada dia. Então, é a maneira do Senhor mostrando o seu amor por nós, né? Antigamente também eles falavam muito de armazenamento, né? Hoje não se fala muito, mas a gente sabe que deve fazer. Mas na época de guerras, que eu imagino que a economia deve ter afetado muitas regiões, muitas pessoas. Então, perda de emprego. Faltar comida, às vezes, no mercado também. Nossa, então, teve. E no 21 ele fala, né? E a menos que se arrependam e voltem-se para o Senhor, seu Deus, eis que eu os entregarei nas mãos de seus inimigos. Sim, e cairão em cativeiro e serão afligidos pela mão de seus inimigos. Eu vi aqui um parênteses, que inimigos, nesse caso aqui, pode ser tanto os inimigos, os lamanitas, quanto também os tipos de pecados, né? Eles vão cair nas mãos desses pecados, vão ficar presos a eles, né? E aí, cair em cativeiro, né, serão afligidos pela mão de seus inimigos. Esse cativeiro pode ser tanto lamanitas aqui, quanto Lúcifer. Então, o pecado vai te prender, vai te prender a ele. E no meu estudo, eu pensei assim também sobre a proclamação do mundo, né? A família Proclamação ao Mundo, que é um documento de alerta. Ele literalmente fala, se a gente vê ali acho que no penúltimo parágrafo, ele fala assim: advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Até arrepiou aqui um pouco, porque a gente fica pensando, né? Nossa, eles eram tão explícitos aqui nas escrituras, né? Se você não fizer isso, isso vai acontecer. E às vezes a gente pensa na conferência geral, eles não são tão assim, ó, gente, vai vir fogo, vai vir... Mas a gente tá aqui, ó, um documento recente, foi feito em 2000, não foi? 95. O Elder Oaks é mais direto. Eu ia falar isso. O Elder Oaks... Tem uns que... Deixa bem claro. Deixa bem claro, mas aqui tá aqui. Ele tá fazendo promessas e tá falando, ó, façam isso, senão...
E esse vai é outro acontecer. documento que, assim como Vem Segue-me, esse veio o quê? Em 95, já prevendo muitos divórcios, Sim. né, os abusos, a troca de valores, os casamentos abertos, plurais, enfim. As pessoas pensando nelas próprias, só no desejo do coração delas, só no homem natural, porque daí isso que destrói o casamento, isso que destrói as famílias, que é o que a gente falou, é uma sociedade, e vem as calamidades, e vem mesmo. E se viesse hoje essa declaração, como que vocês acham que todo mundo reagiria? Nossa, vinham cair em cima, né? Prontos para os haters. Porque Mas eles pode vivem vir. numa situação muito de... vai acabar um dia, vai acabar logo, vamos viver que amanhã morreremos, né? Vamos aproveitar o agora. E hoje em dia as pessoas ainda vivem muito dessa maneira. Pensam só nesse momento, vamos aproveitar essa vida, é uma só, e sabe-se lá o que... Mas a gente sabe que não é assim, que é uma coisa, um plano muito maior e é muito além do que a gente está vivendo hoje, né? E realmente os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, eles nos permitem viver plenamente o amor de Deus por nós, né? Nós que somos pais, mães, né? Ou às vezes avós que cuidam de netos, tios, enfim. A gente tem que colocar regras, a gente tem que colocar limites com amor. Mas por quê? Porque a gente ama. Porque a gente não quer ver se machucar, porque a gente quer que seja 100% feliz. Então, eu acho que essa noção também, que infelizmente o Rei Noé não tinha, de que é por amor, é para que eu seja verdadeiramente feliz, não uma alegria instantânea, né? Mas uma felicidade duradoura. A gente vê aqui que ele vai, nos próximos versículos, Ana, né? Não sei se posso já falar. Claro, pode. Que ele vai, assim... Quem ouviu que Abinadi falasse, ou quem seguia Deus dessa maneira... era banido, entendeu? Não podia, tinha que fazer do jeito que ele estava falando, né? Então hoje a gente vê isso também, né? A gente vê muitos governos que são assim. Bom, a gente vê no Oriente Médio, Tira né? contas do Twitter, as coisas, né? Na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Nem Norte, entra né? nada. Então, enfim, e a gente vai vendo como isso vai vai aumentando, né? Eu tava vendo o podcast do Taylor, falando sobre esses capítulos. E ele fez uma analogia muito legal. Ele falou que colocou Noé e Abinadi, né? Quem representava quem? Noé estava representando Satanás. E Abinadi, o Senhor. E ele falou quais são as armadilhas, né, que o inimigo fez naquela época e faz hoje, né? Que ele faz com que as pessoas se ceguem e endureçam o coração. E a mesma coisa, né, quando você falou, né, de acontecer com a pessoa. Ela começa a se cegar, começa a achar, endurecer o coração, começa a ficar mais amarga, não quer perdoar, não quer... Por isso que acho que as guerras acontecem, né? Fico pensando até que ponto que uma guerra acontece, que as pessoas têm coragem de mandar uma bomba para matar milhões, né? A gente vê, eu jamais pensei que ia haver uma guerra agora, né, na Ucrânia, enfim. E o contrário, né? Como o Senhor é totalmente o oposto. Então, quem a gente quer representar, quem a gente quer seguir, né? Eu nunca quero que meu coração seja cego e endurecido a ponto de, né, de matar, fazer coisas assim, atrocidades, né? Porque as pessoas estão tão cegas. E, enfim, mas a gente estava falando sobre isso, né? Um tempo atrás, que a gente também não pode julgar, porque não sabe como que essas pessoas cresceram, no tipo de cultura que cresceram, enfim, não é meu papel aqui, né? Uhum. Mas Noé tinha o conhecimento, sim. Ele sabia. Noé tinha. Ele sabia. E ele tinha uma grande responsabilidade, né? E nós temos, né? Exatamente. E eu, assim, eu não queria pular pra cá, mas depois a gente volta aqui, mas em Mosias 13, no 11, ele tá falando lá com os sacerdotes, a gente depois explica melhor essa parte, mas que ele fala: agora vos lerei o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de vossa vida. Então, isso tudo que a gente tá falando aqui, né? Que eles intencionalmente estudaram como ser mais iníquos, como trazer o povo mais para fazer aquilo que eles queriam, né? Talvez eles não foram lá, o que é iniquidade, como que eu vou, né? Não tinha, né? Não foram lá nas placas. Mas a maioria das coisas, quando as pessoas estão trazendo mais iniquidade, é por quê? Por causa daquilo que a Laís falou, né? Para algo próprio.
financeiro, pessoal. Né? Então, né, naquele momento ali, eles queriam justificar os seus próprios erros. Eles queriam trazer as pessoas à iniquidade para que eles pudessem ficar melhor entre aqueles que estão piores. E vocês separaram que praticamente todos esses pecados que eles cometiam têm muito a ver com orgulho. De você achar que você está certo, que você não precisa de mais ninguém, que você não precisa do Senhor, que você precisa só ter mais coisas e mostrar para os outros, né? Precisa de ouro nos meus templos. Então, é só o orgulho. O orgulho, se a gente também não tomar muito cuidado, ele vai só fazendo a gente ficar cada vez mais iníquo mesmo. Não, exatamente. Antes, no 11 mesmo, fala que ele queria ver todos os reinos em volta, ele tinha que ter a torre mais alta para enxergar todos os lamanitas e o povo dele. O povo nem que era dele, ele queria ver. Controlador, né? Queria, bem controlador, exatamente. Porque as pessoas ouviram ele, Abinadi, pregando e levaram para frente do rei Noé e dos seus sacerdotes. E isso que a gente está vendo aqui, que a Lelê citou, é ele falando, né, ali na frente deles. E eu achei tão interessante, porque eles meio que deixaram ele ficar falando lá, né, e ele foi falando e pregando. Eu acho que o eles acharam forte, que eles né? iam conseguir refutar alguma coisa. Ah, é verdade, porque os sacerdotes estavam lá, eles estavam observando para né? poder falar Fazer uma contra, né? cilada. E tanto é que tem uma parte, agora eu não vou lembrar assim qual versículo que era, mas que ele fala, prende ele, mata ele. E daí ele fala, não, vocês não vão me tocar. No 13:3, vamos ver lá então. Não me toqueis, pois Deus ferir-vos-á se deitares as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse. Né? Então, assim, não é que eles deixaram ele falar. Quando ele falou, Quando tentaram parar ele. eles já sentiram o poder e falaram, opa, a gente não vai poder. E eu acho isso tão legal, você vê a determinação de Abinadi. Você vê aqui, eu tava pensando, nossa, Abinadi era muito corajoso. Mas eu pensei, será que ele era corajoso? Talvez ele não fosse corajoso. Talvez ele só temia mais a Deus do que ao homem. Talvez ele não queria fazer isso, talvez ele estava com medo, mas ele estava com mais medo, era do Senhor. E se ele não falasse aquilo que o Senhor ordenasse ele a falar, aí ele ia... Eu acho que ele não estava com medo, assim, pensando, porque ele estava falando com tanto poder, sabe? E eu fiquei pensando essa confiança. Ele fala, e falou com o poder e autoridade de Deus. E eu vejo como os missionários hoje, eles têm essa coragem de falar, de convidar as pessoas para o batismo, assim, de falar com poder, e a gente sente, né? Quando é tão gostoso quando os missionários vêm em casa e dão uma mensagem, você sente poder. E eles têm, e no 5 fala aqui, ó, que Abinadi ele fala, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, seu rosto resplandecia com o extraordinário brilho, como o de Moisés no Monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. Então ele estava assim, né, no 6 fala, ele falou com poder e autoridade. Eles podem até começar com um pouco de receio, né? Eles vão para a missão meio com medo. Nossa, eu vou conhecer um monte de pessoas X. Mas quando chega na missão, você sente o poder de Deus. E Laísa, você assim, que também foi missionária, tipo, você tá lá na porta pra bater na porta, você tá, vou bater, sabe? Você tá com... Mas é na hora que você vai, daí o negócio flui, né? Mas você tem que... E aí fazer, você recebe o daí poder. você consegue... Por causa da autoridade de Deus autoridade, mesmo, né? E o Senhor qualifica, ele dá essa força. E às vezes não fica mais fácil, né? Às vezes a gente acha que, tipo, nossa, bateu na porta uma vez, pronto. É só a primeira vez que é mais difícil. Não, toda vez que você vai lá bater na porta, você fica com aquele... Porque teu homem natural tá ali também. Mas você tem autoridade. Porque o medo não é do Senhor, né? Então, mas o que te move é porque você sabe que aquilo é a verdade absoluta. Então, não, eu preciso fazer isso. As pessoas precisam. Então, eu acredito que Abinadi estava muito motivado porque ele sabia que aquilo era necessário, né? E que ele precisava, e que tudo que ele estava falando era verdade. Então, ele estava movido por esse poder de pregar realmente, mostrar o que era o certo. Ô, Natasha, você presenciou, né, o Brasil acolhendo o povo da Venezuela. Sim. Como é que foi, assim, né? Claro, a gente sabe que a Venezuela está passando por um período muito ruim, politicamente, economicamente e tudo. E agora vai ter um tempo lá, inclusive, né? Que eu até fiquei feliz quando a gente ouviu isso. Um milagre. Como é que foi, assim, como os líderes do Brasil se planejaram, e você também deve ter acompanhado as mulheres para receber, como foi essa união para ajudar o povo a prosperar, né, a fazer o oposto do que o rei
aqui, né? Sim, foi uma parte muito gostosa, eu acredito, porque nós realmente, igual você falou, nós nos unimos. Quem podia doar uma cama, nós recebemos na minha ala uma família que era o pai, a mãe e 2 filhos, um casal. Então nós fomos atrás de casa para eles morarem e cada um doou um pouco, compramos cama, achamos uma geladeira para doar, e quando eles chegaram, era como se a gente estivesse recebendo uma família, parentes nossas mesmo, porque a gente estava com muito amor e esperando, a gente fala que a gente sabe o que eles estavam passando, mas na verdade a gente imagina, né? A gente não sabe realmente o que é passar por tudo aquilo. Então a gente imaginava e foi muito gostoso poder ver. Foi muito difícil no começo para eles também, porque você abandonar a sua família, abandonar a sua casa. Essa família mesmo era uma família que tinha uma estrutura financeira boa até começar tudo a desandar. Então, para eles era muito difícil. E o acolhimento da ala, o amor que todos puderam despender a eles, fez toda a diferença. E é uma família que hoje não mora mais lá próximos a nós em Goiânia, estão morando em Curitiba, mas que a gente sempre mantém contato, que conseguiram só prosperar, porque eles não estavam sozinhos. Né, eles chegaram aqui totalmente acolhidos com familiares que são, né, não têm o mesmo sangue, mas são da mesma crença, né, partiram dessa mesma fé. Foi bem legal. Eu imagino, né, que bênção foi isso na vida deles, né, do povo. E como a gente falou de Moisés, né, ele citou Moisés nas Escrituras, e agora tem uma série no Netflix, não sei se vocês viram, sobre Moisés. E eu fiquei pensando como que o governo ele escraviza um povo para tentar prosperar, né? E como eles prosperam, né, a troco de escravizar um povo, né, da escravidão. E é muito triste a gente ver isso, e a gente sabe que o Senhor Deus não é feliz com esse tipo de coisa, né? Tanto que ele sempre envia profetas, como fez com Moisés, para ele libertar aquele povo, né? Hoje o Egito não é nada, era uma superpotência na época, hoje não é nada. A Alemanha também, né, era uma potência, hoje ainda mas tem muitos resquícios que ficou da guerra. E o Brasil também, né, passou agora por muito conflito político, muita como fala? Quando Polarização? Muita polarização. E, enfim, mas que bom que ainda assim, né, a gente ainda conseguiu ajudar um outro povo que estava pior que a gente, né? E eu lembro que eu vi uma frase hoje que alguém falou assim, quando a gente ajuda alguém, mesmo que você não está podendo, não é só sacrifício, é amor, né? E eu acho que é isso que o povo viu e eu vi uma grande movimentação, né, estando aqui, mas eu achei lindo o trabalho que foi feito. E aí dá orgulho, né, do nosso povo de ser acolhedor, de poder ajudar, enfim. Só para voltar, então, ele, na verdade, quando eles trouxeram, como a Laís falou, né, trouxeram a Abinadi ali para falar, ele tá falando contra a gente aqui, ele tá falando que a gente tá pecando, a gente tá... Como assim? Você tem que punir ele. Engraçado é que os sacerdotes, eles estavam dando conselhos pro rei, né? Eles falando pro rei tudo que ele tinha que fazer, ao invés do contrário, mas tudo bem. E aí, aqui, a partir do 25, se eu não me engano... No 11? Não, no capítulo 12, no 24, os sacerdotes perguntam para Abinadi, né? Adoro essa parte. Ele fala, Senhor, desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus, né? Então aqui ele estava tentando pegar meio que Abinadi ali. Eles estão citando a escritura, né? Eles estão citando Isaías. Quão belos são sobre os montes, né? E o que significa, né? Isso. Eles estão tentando pegar ele ali no... E daí esse 24 que você leu é o finalzinho dessa escritura de Isaías. É interessante que os sacerdotes nesse momento acham que eles estão no poder, que eles estão, mas eles não sabem que... Exatamente, orgulho. Mas eles não sabem que Abinadi é que está sob a inspiração do Senhor, né? E dentro tanto aquele, como fala, um julgamento, mais ou menos, né? Que eles estavam numa corte praticamente, né? Abinadi, ele conseguiu converter É verdade. né? Que foi a alma. Porque eles acreditavam que a verdade era ruim e o ruim era bom, né? Eles teve toda uma inversão de valores. E aí Abinadi fala, vocês são sacerdotes? Então pergunta pra mim, Então pergunta pra mim? Querem que eu vos ensine? Peraí. E aí ele dá uma baita lição, né? E no 26 ele fala, ai de vós por perverterdes os caminhos do Senhor.
Pois se entendeis essas coisas, não as haveis ensinado. Portanto, haveis pervertido os caminhos do Senhor. Então, assim, se você sabe, você não entendeu. Né? Ou você realmente não entendeu, ou você está intencionalmente pervertendo. Porque aqui eles estavam falando para Abinadi, né? Você vem aqui pregar guerra, você vem aqui falar que, né? Você vem falar que a gente está fazendo coisa errada. E Deus não é um homem, não é um homem de como é que fala o Deus de versículo? paz, Um Deus né? de paz, de maravilhas. E aí, né? Aí ele tá jogando de volta a moeda ali. Tá, mas se vocês entenderem direito, vocês estão fazendo errado. E eu gostei que ele fala assim, no 27, não haveis aplicado o vosso coração para compreender, portanto, não haveis sido sábios, né? Então, eu achei legal isso, porque a sabedoria é o que guia um governo. E fala, o que, pois, ensinais a este povo? E eles disseram, ensinamos a lei de Moisés. E aí eu adorei a resposta de Abinadi. Mas se ensinai a lei de Moisés, por que não aguardais? Por que pões vosso coração nas riquezas? Por que cometeis libertinagens e gastai vossa energia com meretrizes? Sim, fazer com que este povo cometa pecados, dando motivo ao Senhor para enviar-me, a fim de profetizar contra este povo? Sim, um grande mal contra este povo. E eu gosto da tática dele também, de usar perguntas e respostas. Porque ele faz a pergunta, deixa a pessoa refletir como Cristo fazia, né? É verdade. Mas aqui ele estava mais entoando, né? Cristo fazia mais por parábolas, assim, mas a gente ponderar, enfim. Mas aqui ele precisava ser assim, para tocar o coração deles. E ele aqui tá tendo que relembrar os mandamentos para eles. Né? Não, e aqui no 34, no 35, já, só do primeiro, né, do não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura. Aí no 37 ele fala, vês vós feito tudo isso? Tipo, olha aqui essa corte. Só se vocês olharem aqui, já tá vendo um monte de Deus, um monte de imagens, vocês não fizeram nem os primeiros 2 mandamentos. Exato. E eles, hoje, eu sinto que tem muito dessa redução dos mandamentos, né? Fazer com que sejam mais sugestões. Se você é uma pessoa boa, faça o que é bom e dá tudo certo, mas não precisa, assim, não cobiçar, não precisa, assim, não matar, né? Assim, é só você aceitar Deus no seu coração que tá tudo certo. Mas não é muito bem isso, né? A gente tem diretrizes. Então a gente tem essa proteção extra por causa dos mandamentos e não só nos protegem, mas como nos levam a um patamar ainda maior, né? Nos levam ao reino celestial, nos levam a bênçãos futuras, né? Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de prestar meu testemunho para o meu filho de 16 anos. Porque a gente sabe, né, a grande maioria aqui, não sei se todas, nasceram no Evangelho, e a gente chega a um momento que nós temos que decidir por nós mesmas, se a gente está indo, vai continuar indo pelos nossos pais, por nós mesmos, se eu acredito em tudo que foi ensinado. Então eu tive a oportunidade de prestar o testemunho para o meu filho. E eu falei para ele, Luca, muitas vezes o Evangelho vai parecer muito cheio de regras, e só de não, e não, e não, e não pode isso, não pode aquilo, mas na verdade ele é libertador. Quando a gente cumpre essas regras e esses mandamentos que vêm para nos ajudar e nos dar mais liberdade, a gente fica mais feliz. Porque você pode deitar a cabeça do travesseiro ao final do dia e saber que dentro de suas falhas ali, você está fazendo o seu melhor. E você não tem aquele peso de estar deitando a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, hoje eu roubei o dinheiro de alguém, ou eu traí a minha esposa, ou o que for o erro que a gente esteja comentando. O Evangelho nos protege. Né? Ele nos guia para que a gente possa ser mais feliz. E eu tenho a plena certeza que eu sou mais feliz por causa disso, pelo meu esforço de fazer o certo. Eu achei interessante que você comentou no começo, que você falou que esse chamado, né, que vocês têm tido, é o chamado que mais tem trazido as bênçãos, você mais tem visto nitidamente isso, né? E ao mesmo tempo, eu sei que ele já foi um bispo, já foi um presidente de estaca, então eu imagino que vocês trabalhavam bastante já antes, já conseguiam ver as bênçãos, mas o Senhor continua te dando mais coisa para fazer e continua te dando mais bênção. Então, quanto mais a gente serve, mais a gente vai fazendo, o Senhor vai suprir as necessidades. Ele nunca vai abandonar a gente, né? E acho que a maior bênção hoje que a gente pode ter, como você falou, é de ver os filhos, né? Eu acho que o maior sucesso hoje é aquela frase, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar.
E muitas vezes, muitas pessoas às vezes vão fracassar, mas nunca pode esquecer que o amor do Senhor é para isso, o evangelho é para isso, para uma segunda chance, para uma, né, para as pessoas poderem se reconciliar, ou, enfim, né, num mundo de tantas dificuldades. Eu fiquei pensando também naquele vídeo, não sei se vocês já viram, que é de um cara que vai para um cruzeiro e ele fica na salinha lá comendo a comida dele, ele leva tudo para ele e depois ele descobre que as latas, né? E aí no último dia economizar, né? Não queria gastar o ele dinheiro. gastou todo o dinheiro para pagar a viagem, né? Ele falou assim, bom, agora eu não tenho mais, vou levar aqui a minha comidinha para não ter que gastar mais. E no final do último dia ele descobre que estava tudo incluso, ele perdeu todas as festas. Viveu aquém das bênçãos, né, que ele poderia ter recebido, né? Poderia estar desfrutando dessas festas que ele achava tão linda e não podia participar. A gente muitas vezes vive aquém das bênçãos, porque a gente precisa fazer a nossa parte para o Senhor poder derramar as bênçãos ali na gente. E é exatamente isso, né? Muitas pessoas acham que não precisam do evangelho, que não precisam de uma religião, de uma igreja, mas ainda pode ficar melhor, né? A gente ainda pode ter mais a proteção, ainda mais nos dias de hoje, né? A proteção divina é o que a gente mais quer do nosso lado 100%, né? Contra o mal, contra as tentações, para a gente superpujar os momentos difíceis que virão, né? Se não vieram, ainda vão vir, então tem que estar preparado. Que é o jeito da gente se qualificar, né? E se qualificar. Eu gostei muito do que você falou, Carol, da redenção, né? Do arrependimento e do perdão que a gente recebe. E é esse fardo que o Senhor, ele tira da gente quando a gente se arrepende. E Abinadi, ele fala isso. Ele fala aqui no final do 13, né? E agora vos digo que foi necessário dar uma lei, no 29, aos filhos de Israel, sim, uma lei muito severa, porque era um povo obstinado. Bom, isso tudo, só parando um pouquinho, falando que ele já tinha repassado todos os mandamentos de Moisés e conversado com eles, e ele tá ali também, ele tá pregando, mas eu vejo que ele, tipo assim, ele tá tentando fazer com que eles entendam, vocês não estão pregando isso realmente, né? E ele fala, porque era um povo obstinado, rápido para cometer iniquidade, vagarosos para lembrar-se do Senhor seu Deus. Portanto, uma lei lhes foi dada, assim, uma lei de ritos e de ordenanças, uma lei que deveriam observar rigorosamente, dia a dia, para conservarem viva a lembrança de Deus e de seu dever para com ele. Mas eis que vos digo que todas essas coisas eram símbolos de coisas futuras. Ora, entendiam eles a lei? Digo-vos que não, nem todos entendiam a lei, e por isso, por causa da dureza do seu coração, porque não compreendiam que ninguém poderia ser salvo a não ser pela redenção de Deus, né? Então, ele fala que Moisés não profetizou sobre o Messias, e agora ele vai começar a falar de Jesus Cristo, porque a gente está aí há 150, 160 anos, né, ou melhor, enfim, da vinda de Cristo. E daí ele, além de passar ali sobre a lei de Moisés, ele vai focar em quem é o Messias. Tudo isso é preparatório para uma lei maior que vai vir, né? E aí ele fala, Moisés falou sobre o Messias, né? E daí no 14, ele vai, é tão lindo como ele descreve, né? Vai citar Isaías, né, de novo. E eu acho muito legal que, assim, eles receberam esse conhecimento da onde? Eles foram lá pegar as placas de latão para eles poderem levar consigo a lei de Moisés e ensinar aquilo que estava sendo pregado lá em Jerusalém. A genealogia, né? Mas o mais importante, os mandamentos. E eu acho legal da gente pensar que aqui o livro de Mórmon está testificando da Bíblia. Porque ele está falando aqui, ó, letra por letra, quais são os 10 mandamentos, né? Sem nem ter lido a Bíblia, né? Quer dizer, ele leu as placas, né? Então, mas eles tinham a lei e eles tinham o conhecimento de que eles iriam viver uma lei maior e que haveria um Messias, que eles estavam sendo preparados para viver essa lei maior. E daí, se você pensar lá no povo de Jerusalém, eles não... em alguma época ali dos ensinamentos, eles perderam esse conhecimento de lei maior, de que as coisas vão mudar, a gente não vai viver a lei de Moisés para sempre. É verdade. Porque quando Jesus Cristo veio, eles não reconheceram. Mas aqui, eles ainda tinham esse conhecimento. E eu achei isso muito interessante. E eu não sei vocês, mas a Carol tinha mencionado, né, que Alma estava aí, ele era um desses sacerdotes iníquos. E eu não sei, assim, em qual ponto Alma realmente começou a sentir no coração dele que o que Abinadi estava falando era verdade. Mas penso eu
que talvez aqui, quando ele está citando Isaías, ele está falando sobre o Messias de Cristo, foi quando começou a pegar no coração dele. Porque não era algo que eles faziam também. Tipo, nossa, realmente, esse profeta, esse homem, né? Ele tá falando a verdade, porque o Espírito, com certeza, ele deve ter confirmado a verdade, claro, das coisas, mas ainda mais sobre o Messias, sobre Cristo. Eu gostei no 15:25 que ele fala, e as criancinhas também têm vida eterna. Ou seja, né, todo esse reino que você está fazendo também são para as criancinhas, vai atingir, né, a sua iniquidade pode atingir a vida de uma criancinha, né? E quando, né, ele fala, tentai, porém, temei e tremei diante de Deus, porque deveis tremer, porque o Senhor não redime os que se rebelam contra ele e morrem em seus pecados. Enfim, aí ele continua, né, falando para eles tremerem. Então ele estava invocando com aquele poder e com certeza tocou a alma, né? Eu acho que quando fala, para mim, assim, quando fala de criancinhas também, a gente não fica mais... Nossa, Não, e ele fala aqui muito também nesse capítulo, no 14 e 15, ele está falando também de arrependimento, né, da remissão de pecados. Então você pensa em alma, talvez devia estar pensando em todas as coisas erradas que ele fez, tipo, nossa, eu posso ser limpo? Nossa, eu posso ter a minha culpa, tipo, aquilo que você tinha falado de dormir, tipo, com a consciência tranquilo. Tipo, nossa, eu posso fazer isso se eu aceitar esse evangelho? E é tão lindo como ele vai descrevendo. Eu acho que foi isso que, nossa, deve ter pego ali realmente em alma. E que bom, né? Porque alguém com coração, muita gente com coração obstinado, como a Carol falou, ali uma alma. E esse alma trouxe muitas almas. Sim. Mudou gerações, né? Mudou gerações. A gente vai ver mais pra frente, né? Exatamente. E no 1, ele fala, no 1:16, né? Ele fala, tempo virá em que todos verão a salvação do Senhor. Em que toda nação, tribo, língua e povo verá olho a olho e confessará diante de Deus que seus julgamentos são justos. E aí, Essa é uma esperança nossa também, né? Nessa nossa caminhada aí, talvez faltam isso aí, 120 anos, menos, né? Assim, tô jogando pra cima, pra segunda vinda de Cristo, né? E todos vão dizer que esses julgamentos foram justos, né? Sim, realmente. Ele é a luz e a vida do mundo, sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida, sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Então também ele nos ensinou que Cristo ia vir, morrer, ia ressuscitar, e que ninguém mais ia, né? Então ele começou a ensinar essas doutrinas, assim, que o pessoal devia estar assim, nossa, né? Mas o orgulho não deixou ver, porém a alma viu. E eu gosto, isso agora que você leu de luz, né? Eu fico pensando luz, e eu fico pensando do jeito que Abinadi morreu, né? Eles queimaram ele, né? O fogo, luz, ilumina, né? E eu fico pensando na gente, né? No nosso testemunho, na nossa fé, que é também como uma chama, né? Que às vezes começa pequenininho, e pode ir crescendo, crescendo e crescendo até um ponto que a gente não consegue conter. Abinadi aqui, ele não conseguiu conter. Ele falou assim, não, Deus me mandou fazer isso e eu vou fazer. Ninguém vai me conter. E será que a gente tem um testemunho desse? Sabe uma coisa que eu penso, Ana, também? Além de uma das primeiras coisas que eu pensei foi, será que eu tenho essa coragem? Talvez que não seja coragem, mas será? E também eu penso... Mas essa luz estava crescendo muito dentro dele. Mas é uma luz, vamos dizer assim, uma fogueira, que se ela não for alimentada diariamente, ela vai apagar. Então, muitas vezes a gente está se sentindo muito forte e olha para uma pessoa ao nosso lado, nossa, mas essa pessoa até pouco tempo atrás era um líder, ele tinha tanta fé, ele era um exemplo para mim e agora caiu, ou se afastou da igreja, ou o que for. Mas todos nós somos passíveis dessa nossa luz, se ela não for ali alimentada todos os dias, ela vai apagando. Então, se a gente não tomar o cuidado de nos alimentarmos, que às vezes parece coisas que a gente ouve a vida inteira na igreja, da leitura das escrituras, da oração, da frequência à igreja, coisas que às vezes parecem tão simples, mas que são tão necessárias para estar ali alimentando, porque senão essa luz só vai apagando, né? Que pode ter sido no caso lá que a gente começou a falar do rei Noé. Talvez ele tinha uma luzinha ali no coração dele, ele tinha uma velhinha ali, aprendi o evangelho, tá legal, mas daí não foi alimentando, apagou total. E eu pensei assim, né, no simbolismo de tudo, né? Eu fiquei pensando, porque aqui fala que Cristo é a luz
que nunca poderá ser obscurecida. Né? E a gente aqui, então, essa luz, que é uma chama que está sempre acesa, então a gente vem com a nossa velinha e a gente vai lá e acende. E aí tem que manter, tem que continuar trazendo, tem que continuar pegando outra vela, e outra vela, e outra vela. Não pode deixar aquela vela se apagar completamente, né? A gente tem que estar sempre alimentando dessa luz infinita, dessa luz do mundo, que é o tema da nossa aula. E onde a gente pode alimentar mais a nossa luz aqui na Terra? As escrituras. No templo, aprendemos na conferência. Né? A conferência dos templos, né? Os templos, os convênios nos dão poder. É o diário, né? É o diário. É fazer tudo. Cultivar os bons hábitos, como a gente falou. A gente precisa ser essa fortaleza nesse mundo, né? Para os nossos filhos. E o inimigo, ele vai tentar derrubar a gente com muitas distrações. Com muito desânimo, com muitas... Mas por isso que o Senhor, ele estabelece ordenanças para nós, né? Convênios. Porque ele sabe que realmente é desafiador viver aqui na Terra e termos um corpo sujeito a essas coisas. Então, ele quer que nós cresçamos. Nosso primeiro convênio é o do batismo, né? E aí, assim, a gente pode receber, então, fazer a nossa iniciatória, a nossa investidura, selamento e fazer... Aí amadurecendo e fazendo compromissos mais importantes, né? Exatamente. Para que possa nos manter mais realmente no caminho. Sim. A gente pode dizer, todas nós passamos aqui no templo, somos investidas pelo poder do sacerdócio, temos esse privilégio, essa honra que todas as pessoas têm também, a oportunidade de viver isso, e isso é uma coisa muito legal também que a gente pode conversar mais, que é uma oportunidade que você talvez está ouvindo a gente também, que está nos assistindo, que ainda não passou no templo, ainda não sentiu essas bênçãos maiores na sua vida, você tem essa oportunidade, né? O Senhor deixou essa oportunidade para todas nós. Por quê? Porque ali nós percebemos por que nós fomos realmente criados e quão importante nós somos para o Senhor. Nós fazemos parte do povo dele, né? Somos um povo de convênios, de tratados, né? Eu fico imaginando assim, né? Sabe assim, beleza, vamos fazer? Assim, né? Um combinado. Um combinado, né? E com aquela força, com aquela coisa, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte, né? Dá propósito à vida. Eu acho que o templo faz a gente ter um propósito, né? Quando aquelas pessoas, qual o propósito da vida? Por que a gente vai... Com o templo a gente sabe, a gente aprende também na igreja, mas o templo fica muito claro, né? Onde a gente está e aonde a gente quer chegar. É uma fonte de luz. E o combinado começou antes da gente vir para a Terra, né? Um dia a gente vai lembrar de tudo, como foi, mas a gente tem essa certeza no nosso coração, né? Que a gente escolheu vir aqui na Terra para a gente progredir, ganhar esse corpo e seguir Cristo e voltar para eles. E esse combinado não é eu com você, não. É você com o Pai Celestial, com o Senhor. Tem melhor outro ser, né, Deus, outra pessoa pra gente fazer um combinado? Não tem, é com o Senhor. E sabendo das nossas fraquezas, ele ainda deu o nosso melhor amigo, que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, que veio sendo perfeito do jeito que ele era, passou por tudo que ele passou aqui nessa terra, sem necessidade para ele nenhuma, mas para nós. Né? Essa chance de quando a gente, sabendo que a gente ia cair, porque nós não somos perfeitos, mas ele deu o Salvador para que a gente pudesse de novo tentar e se esforçar para que, né, a gente possa ter o sucesso. Muito bom. E daí, só para encerrar, eu estava pensando que a gente está falando, né, muito de luz. Aqui no finalzinho da nossa leitura, o capítulo 17, que é o último, né, dessa nossa designação, está falando de alma, né, que ele crê. E eu não sei se foi na conferência que eu ouvi, a gente ouviu tanta coisa, né? A conferência foi 3 dias atrás aqui no nosso tempo. Sim. Então, eu ainda... No nosso tempo. Vocês estão no futuro. Vocês estão no futuro. Então, assim, eu não sei. Talvez foi na conferência, talvez não foi na conferência, mas em falando de luz, de uma vela, né, com a chama, se ela vai lá e acende a outra vela, ela perde chama? Não. Ela ainda fica com a chama dela e ainda mais acende outra. Iluminado. E daí fica mais iluminado, né? Então eu penso assim que aqui no final a Abinadi consegue acender a chaminha lá que estava em alma, que ele precisava. Nós temos que fazer o mesmo. Né? Esses dias também eu postei no meu Instagram, né? Que a minha irmã, ela não tá...
mais ativa. Ela não tá mais ativa na igreja, enfim, e daí ela falou pra mim que eu sou... você tá parecendo aquelas velhas chatas do Facebook que só fica falando bom dia, Deus é amor, bom dia, Deus é isso. Que ela falou que ela ia me bloquear, ia parar de me seguir. E eu falei, quer saber, eu sou feliz, sabe? Eu vou continuar assim, ainda fico marcando ela nos negócios, sabe? E eu queria encerrar... com o primeiro parágrafo, na verdade, aqui da nossa aula, que eu acho que vai encerrar aqui a nossa discussão muito bem. Antes de você encerrar, Claro. posso só falar uma coisa? Por favor. Quando eu pensei, né, quando você me falou que era sobre Abinadi, a primeira coisa que eu pensei foi que ele, no final das contas, ele morreu pelo evangelho, pelas suas crenças, e eu tenho uma coisa que o Gustavo sempre fala que veio na minha cabeça na hora, que ele fala assim, não é mais necessário que morramos pelo evangelho, mas sim que vivamos por ele. Então, muito difícil, acredito que não vai acontecer de ninguém pedir que a gente vá lá e enfrente um rei, um governante, e a gente acabe sendo morto pelo que a gente acredita. Mas hoje o que é pedido é que a gente viva pelo evangelho, que a gente viva, que a gente faça o que você falou, mostre para o mundo o que a gente acredita, viva de acordo com o que a gente prega, né? Que a gente seja uma luz realmente para o mundo, que a gente possa realmente incorporar essas coisas no nosso dia a dia. E que às vezes eu pensei assim também, essa morte também não é uma morte física necessariamente. Por exemplo, a minha irmã pode simplesmente pegar e me bloquear. Sim. Eu tô, morta pra ela na vida da internet. Então, às vezes, a gente vai perder grupos de amigos, a gente vai perder a nossa família, né? A gente pode perder o nosso trabalho, várias coisas, por a gente acreditar no que daqui a pouco as coisas vão ficar muito difíceis. Já estão ficando. E vão ficar piores. A gente não pode mais falar abertamente que a gente, casamento é entre homem e mulher. Daqui a pouco a gente vai ser perseguido por causa disso. Já somos, né? Já estão cancelando a gente. Enfim, então ele fala assim, grandes incêndios podem começar com uma simples fagulha. E eu gosto assim de pensar que tanto os incêndios do bom como do mal, né? A gente pode começar com um simples pecadinho que se torna um pecadão, mas também do bom, né? Um simples ato bom pode se tornar mais e mais coisas boas, né? Abinadi foi apenas um único homem testificando contra o rei poderoso e sua corte. Suas palavras foram rejeitadas pela maioria e ele foi sentenciado à morte. No entanto, seu testemunho de Jesus Cristo, que é a luz que nunca poderá ser obscurecida, despertou algo dentro do jovem sacerdote Alma. E aquela centelha de conversão cresceu gradualmente, à medida que Alma trouxe muitas outras pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. As chamas que mataram Abinadi acabaram se extinguindo, mas a centelha de fé que suas palavras trouxeram teria uma influência duradoura nos nefitas e nas pessoas que leem suas palavras hoje. A maioria de nós não vai passar pelo que Abinadi passou ao defender nosso testemunho. Mas todos nós passamos por momentos em que seguir Jesus Cristo é um teste de coragem e fé. Talvez estudar o testemunho de Abinadi também acenda em seu coração a chama do testemunho e da coragem. Tá? Então, fica aí o convite para vocês, né? Que vocês possam ler essa história. Eu sei que a gente falou ela aqui em bastante detalhe, mas teve muita coisa que a gente não falou, que vai tocar muito o seu coração. Eu tenho certeza que você possa ter essa mesma coragem de Abinadi, a ponto de dar a sua vida para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava talvez querendo salvar a corte toda, acabou salvando uma pessoa só, Alma. Mas Alma, até hoje, Alma toca o coração das pessoas. Tem gente que é convertida por causa da história de Alma. Então, a gente nunca sabe Ou uma missão, né, que foi feita de 2 anos e só converteu uma pessoa. Uma pessoa, exatamente. A gente desse. nunca sabe o que as nossas ações pequenininhas, o alcance que pode ter. Né? Então, tenha coragem, tenha fé, compartilha lá no seu Facebook o seu testemunho sobre Jesus Cristo, fala para os seus amigos que o Senhor vai te abençoar, Ele vai te dar mais e mais coragem, mais vontade de continuar vivendo e proclamando o Evangelho. Até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast.
Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.